Olá, amigo do DF Sports. Estamos no ar com mais um DF Sports Entrevista, Nosso programa de entrevistas que traz para você sempre grandes personalidades do esporte da capital. Hoje, nosso personagem atua dentro das quatro linhas. Trata-se de Rodrigo Raposo, árbitro do quadro de arbitragem daqui do Distrito Federal e também árbitro da CBF. Apita grandes jogos aí do futebol brasileiro. Rodrigo Raposo, é um grande prazer estar recebendo aqui você no nosso programa. Obrigado, Lucas. Um abraço a todos os internautas aí. Realmente, é uma satisfação. Obrigado pelo convite. Rodrigo, para começar, Você atua aí na arbitragem há mais de 10 anos e queria saber, claro, o nosso amigo internauta quer saber como que começou esse seu interesse, essa sua vontade, em apitar jogos, em arbitrar jogos. Ótimo. Realmente, desde da infância, eu gostava muito de futebol, como gosto ainda, mas tinha um interesse por aquele homem de preto ali correndo para cima e para baixo. Eu ficava encabulado com aquilo e pesquisei mais sobre o árbitro de futebol. Então, desde a época de colégio, eu estudei no Colégio La Salle aqui na Asa Sul. Então, na época de gincana, jogos femininos, eu já mesmo adolescente, eu apitava esses jogos já para ir pegando uma canja, E aí os professores de educação física deixavam eu apitar. Acho que eles até preferiam que eu apitava, porque não gostava de apitar. E aí eu ia bem nesses jogos e o interesse foi aumentando a cada dia. Porém, eu só quis fazer o curso de arbitragem porque para você iniciar na arbitragem profissionalmente, você tem que fazer um curso de arbitragem que dura aproximadamente um ano. Então, primeiramente, eu quis focar nos estudos. Hoje eu sou formado em administração. Primeiro eu quis fazer o nível superior. Para aí, o próximo curso, eu me matricular e aí sim começar na carreira de árbitro de futebol em 2005, foi o curso que eu fiz. Então você começou principalmente se preocupando primeiramente com o curso, com a sua ética, no caso fazendo o curso superior, para depois se especializar diretamente na arbitragem. Exatamente isso. Nesse meio, eu formei em 2003 e eu tenho um colega, o André Bezerra, na arbitragem, que já saiu da arbitragem também, mas eu falei, próximo curso me avise que eu vou fazer. E em 2003 já até ocorreu um curso, mas eu estava na época de TCC, sabe como é que é, então eu foquei de novo nos estudos. Então eu esperei o próximo curso, que foi em 2005, e nesse tempo, de 2003 a 2005, claro que eu ia trabalhando e também estudando para concurso. Então em 2005 foi ótimo, porque eu fiz o curso de arbitragem e também passei no concurso público também. Então foi um ano excelente. Em qual momento ali você percebeu que realmente tinha que levar essa brincadeira a sério para dizer que, cara, eu sou realmente um árbitro profissional? Não, é isso. Por incrível que pareça, tem até uma passagem marcante. Nessa época aí de adolescência, eu apitando lá no La Salle, eu passando, caminhando na rua, por incrível que pareça, eu achei um apito no chão. Então aquilo ali me marcou bastante. Aí levei para casa. Nessa mesma época do La Salle também existe ainda no campo de futebol na 705/706 de areia, e aí tinha vários campeonatos entre as quadras aqui na Asa Sul. Então eu também apitava esses jogos e na época eu nem me preocupei em ir na loja de esporte para poder comprar um cartão amarelo, vermelho. Eu mesmo fiz e a canetinha mesmo, de modo arcaico, porém resolveu. Então eu ia apitando os jogos com esse cartão pintado por mim mesmo e foi aumentando cada dia mais esse amor. E eu fui observando, que eu ia apitando, mesmo ainda sem o curso, mas que o pessoal ia gostando. Então foi evoluindo mais ainda esse meu querer. Foi a partir desse curso que você realmente começou já a apitar jogos. Quando que começou esse interesse e o destaque para você se interessar para começar a apitar aqui no Distrito Federal? É isso. Só para explicar melhor para os nossos colegas, como é que funciona? O curso de arbitragem, como eu falei, ocorre por um ano. Após isso, eu me sindicalizei no Sindicato dos Árbitros de Futebol do Distrito Federal e eu trabalhava tanto para o Sindicato dos Árbitros como para a Federação de Brasília. Então são esses dois senhores, vamos dizer assim. O sindicato é a porta de entrada da arbitragem profissional de Brasília. Lá eu apitava nos clubes sociais, categoria mirim, pré-mirim, infantil, juvenil, jogos masters também, amadores de uma forma geral nos clubes. E aí fui destacando também lá, e aí próprio presidente do sindicato vai conversando com o presidente da federação, ele vai falando as pessoas, os árbitros que estão se destacando no sindicato para a federação
aproveitar também. E nesse meio tempo, lá na federação, eu apitava jogos femininos, jogos de juniores e por aí. Aí começa, eu sempre brinco que é uma pirâmide de arbitragem. Primeiro momento, a base da pirâmide, uma maior, é onde os árbitros apitam aqui em Brasília ou em outros estados, enfim. Depois vai afunilando um pouquinho mais, que aí já entra na CBF, e afunilando mais ainda o cume da pirâmide que eu brinco, que são os árbitros FIFA. Então são essas etapas que tem no plano de carreira de um árbitro, né? Você falou dessa pirâmide, né? Um ponto muito importante, inclusive, na arbitragem brasileira, né? E aqui em Brasília, os árbitros, né? Inicialmente a estrutura não era tão boa, né? De treinamentos, de preparação, agora que está começando a ficar realmente profissionalizado para destacar vários árbitros. E como é que você superou essa dificuldade em apitar jogos em campos ruins, considerado principalmente de várzea, né? Como muitos consideram aqui no Distrito Federal? Não, é isso. Tem todos os dificultadores, né? A gente, várias vezes eu já me troquei já no próprio carro, enfim, em vestiários lamentáveis até de visitar. Só que Brasília realmente tem esses percalços, porém existe também a parte boa, existem alguns locais bons que dá para trabalhar, a gente tem que seguir em frente. Brasília é celeiro de excelentes árbitros, já tivemos Jorge Paulo na Copa do Mundo, assistente, a base aqui de Brasília, eu não posso deixar de citar o Wilton Sampaio e Sandro Riz, que são excelentes árbitros, além de outros que não dá para enumerar aqui, mas a Brasília é a escola de arbitragem referência no Brasil. Você sempre sonhou em ser um grande árbitro, né? E hoje você já está em um momento bom da carreira, no caso, você é árbitro CBF, já apita jogos de todas as divisões do futebol brasileiro, né? Tem capacidade de apitar jogos de todas as divisões. Conte para a gente, né, como que surgiu essa oportunidade para trabalhar na CBF, como que funciona o trabalho, né, e essa sua dedicação para ser um grande árbitro do futebol nacional. É isso mesmo. Aqui em Brasília nós temos 6 árbitros principais e 9 assistentes, e aí é destacando mesmo. Cada jogo a gente tem que levar como se fosse uma final de campeonato. Tanto aqui, como eu brinquei lá na infantil, juvenil, fraldinha, você tem que pegar esses jogos e levar a sério e automaticamente você vai subindo. E assim foi na minha carreira. Quando eu tive a oportunidade de ser convidado para entrar no quadro da CBF, aproveitei as oportunidades, vai se destacando em cada jogo e aí automaticamente você vai subindo. Já passou por diversas emoções, né, na sua carreira. Conte pra gente algumas curiosidades, né, alguns momentos que você passou que você olha assim e fala assim, realmente é uma tarefa difícil. Não posso deixar aqui de falar do nosso acelerar o coração, né, na hora do início de uma partida, ainda mais um clássico aqui, Gama Brasiliense, outros clássicos que eu já fiz aqui e fora de Brasília também. Mas a emoção é muito grande. E cada jogo tem uma história, na verdade. Não me vem na cabeça aqui um lance, uma coisa específica para eu citar aqui para vocês, mas cada lance, cada jogo é uma emoção que a gente sente mesmo. E a pressão da torcida principalmente, né? Não é fácil ali. A torcida sempre coloca a culpa na arbitragem, coloca a culpa no árbitro. Claro, o torcedor, quando seu time perde, coloca a culpa na arbitragem principalmente. Como que aguentar também esse tipo de pressão, né, vindo das arquibancadas? Boa, excelente pergunta. Isso aí também entra o lado psicológico. O árbitro, tanto no curso como eu falei, mas anualmente, diariamente, a gente tem que trabalhar o lado psicológico. E quanto à questão da torcida, a gente sabe do nosso trabalho, sabe que a gente está fazendo o nosso melhor. Pode estar o estádio inteiro te xingando, que se você tem certeza da marcação correta, não tem problema nenhum. Infelizmente, equívocos ocorrem, a gente é humano, a gente brinca, a gente não é nenhum ET que desce aqui para apitar um jogo, não é. A gente é humano, a gente tem família e tudo, realmente equívocos acontecem. A gente trabalha muito, mas muito mesmo para esses equívocos não acontecer, não ocorram, né? Mas quando ocorre, a gente tem esse lado psicológico, que a gente trabalha bastante para não abater e seguir em frente. A gente sabe que para ser árbitro de futebol, além da disciplina, você tem que ter um porte físico muito bom, né? Porque o árbitro corre praticamente 10 a 12 quilômetros por jogo, né? Nós da DF Sports, inclusive você já deve ter acompanhado no nosso site a matéria que nós fizemos aqui em Brasília, falando sobre essa preparação dos árbitros para o Candangão. E eu queria falar, né, como que é esse trabalho feito
de forma física. São atividades, testes, praticamente um atleta, né? Se você quiser ser um jogador também, você poderia ser de forma fácil. Com certeza. O árbitro de futebol não é profissional no papel, vamos colocar assim, apesar de ter uma lei que está regulamentando, enfim, mas efetivamente ainda não é. Mas a gente tem que portar como se fosse um atleta mesmo profissional. E assim não dá para correr dessa realidade. Nós temos que ser um profissional, temos que ter uma excelente alimentação, nutricionista, preparação física, fisioterapeuta. É uma rede de profissionais que nos cercam para a gente fazer o melhor dentro de campo. E a questão da preparação física é fundamental. Estando perto do lance, um ângulo de visão adequado, a decisão, a tendência é ser correta. No ano passado você apitou vários jogos, né, da Série A, Série B, né, Série C e até Série D do futebol brasileiro, acabou sendo destaque e foi um dos selecionados para fazer o curso, né, de uma das grandes novidades que a CBF vai implantar aqui no futebol brasileiro, que é a arbitragem de vídeo. É uma curiosidade que todo torcedor, nosso internauta inclusive, quer saber. Como que funciona esse curso, como que funciona esse trabalho, essa preparação da arbitragem para o árbitro de vídeo, que é uma polêmica que com certeza vai gerar mais discussões ainda no nosso futebol, né? Vai. Essa palavra aí, polêmica, segue árbitro e polêmica, segue junto, né? Mas em relação ao árbitro de vídeo, sou totalmente favorável. A tecnologia evoluiu, então nós temos que evoluir junto com ela. Não tem como o ser humano com dois olhos, enfim, mesmo que tendo os assistentes adicionais, mas a gente não consegue ver tudo como a tecnologia capta, né? Então temos que ter essa alinhada à tecnologia, sim. Então como é que funciona o árbitro de vídeo aqui no Brasil? O árbitro de vídeo vai ser usado em todos os lances? Não vai ser usado em todos os lances. São lances capitais, lances cruciais de um erro claro que o árbitro não observou e o árbitro de vídeo pode corrigir esse erro. Vamos lembrar aqui, erros, vamos lá, o gol do Maradona não ia existir tendo o árbitro de vídeo. Aquele gol de mão que o Thierry Henry também na França contra a Irlanda, que ajeitou a bola com a mão e fez o gol logo depois, também não aconteceria. São lances claros, aqueles lances que vão ficar para a história, esses lances não vão acontecer mais. Agora a polêmica, pessoal, a polêmica vai existir em relação a lances interpretativos. Como é que é? Bola na mão, mão na bola, esse aí vai ter discussão para mais de metro, como diz, nos programas esportivos. Não vai resolver essa questão. Porém, lance de gol, vai entrar o árbitro de vídeo. Lance de cartão errado, lance equivocado. Eu dei o cartão para o número 10, mas era para o número 9. Então vai ser corrigido isso. Lance de pênalti. Eu marco um pênalti, a bola bate claramente no peito do adversário. O árbitro de vídeo olha as imagens, me informa e eu vou fazer essa correção sem problema nenhum. E o terceiro e o quarto ponto é uma expulsão clara também, no lances de expulsão. Mesma coisa, se tiver um confronto coletivo entre as duas equipes, não dá para observar quem fez o quê, claramente. Então esse árbitro de vídeo vai atuar nesses 4 lances. E em relação ao autoridade, né? Quem é que tem autoridade do lance? Autoridade é do árbitro de vídeo, é do árbitro de campo, qualquer um pode também ali acionar a arbitragem de vídeo? Na verdade, a autoridade sempre é do árbitro, o árbitro principal de campo. Quem pode pedir o árbitro de vídeo? Apenas o árbitro e o próprio árbitro de vídeo. Então o árbitro marcou alguma coisa e ficou um pouco incomodado, ele pode fazer esse gesto aqui e pedir o auxílio do árbitro de vídeo. E ao contrário também, o árbitro de vídeo teve um lance numa área que o árbitro, por exemplo, não marcou um pênalti e ele pode falar para o árbitro, checando, que aí o árbitro está na jogada, que ele está observando, enquanto isso o árbitro de vídeo está analisando o lance, e se porventura ele tem certeza que foi pênalti aqui, sem problema nenhum, ele vai falar para o árbitro parar o jogo e voltar e marcar esse pênalti. E mesmo que na outra jogada ele marcar um pênalti ou uma falta a favor, né, do time adversário, ele vai desmarcar essa falta e vai marcar esse pênalti. Então quer dizer, é corrigir erros claros, uns equívocos que não podem passar. Você acha que diante de toda essa tecnologia, o futebol brasileiro tem condição de receber esse tipo de tecnologia? Tem sim, o investimento realmente é alto, não é barato. A CBF está fazendo os estudos dela lá para ver
Já está previsto no Regulamento Geral das Competições o uso do árbitro de vídeo. Já em 2017, do ano passado, poderia ser usado, mas preferiu primeiro nos capacitar. A CBF capacitou 64 árbitros, tanto árbitro como árbitro assistentes, para essa função de árbitro de vídeo, para poder atuar nessa função. Tem uma capacitação, essa capacitação tem que ser contínua para aperfeiçoar a cada dia. E só completando a pergunta anterior, não é todo mundo que pode, quer dizer, só o árbitro e o árbitro de vídeo que pode pedir essa análise. Não pode o capitão, não pode o treinador. Aliás, se o treinador ou o capitão fizer esse gesto pedindo, ele tem que ser advertido. O jogador tem que ser advertido, se for o caso, o treinador pode ser expulso, dependendo do caso. Perfeita explicação, né? Eu acho que é uma curiosidade que todo mundo queria saber de como que é essa preparação. Agora, voltando para o assunto local, né? Candangão 2018, como é que está a expectativa, principalmente da arbitragem do DF nesse campeonato que vai começar no próximo dia 20? Assim como os times bem fortes, eu estou acompanhando aí nos noticiários, cada time se municiando de excelentes atletas, a arbitragem também de Brasília, principalmente também. Como você falou, você teve no nosso teste físico lá, e amanhã vai vir um instrutor da CBF, Wagner Rosa, vai ter o treinamento lá na UNB, quarta, quinta e sexta. E sábado vai ter treinamento técnico no campo de jogo, também visando o Candangão 2018. Então a arbitragem continua treinando, continua se capacitando para fazer o melhor dentro de campo. Então é isso, Rodrigo Raposo, agradeço suas explicações, né? Muito bom a gente saber, o nosso internauta saber como é que funciona também o trabalho dentro das quatro linhas, mais do profissional do apito, né? Que não é uma tarefa muito fácil, não é uma profissão muito fácil. Agradeço também a sua disponibilidade por estar aqui no nosso programa e esperamos você em outras oportunidades também. Obrigado, Lucas, obrigado a todos do DF Esportes, deixo o meu abraço aqui, obrigado pelo convite. Falar de arbitragem é muito bom. Todo mundo tem que saber um pouco mais de arbitragem para ver o nosso lado também e não, como você falou, apenas apontar o dedo. Vamos todo mundo nos unir para fazer um campeonato Candangão 2018 excelente. É isso então. Você quiser acompanhar essa e mais outras entrevistas, acesse nosso site www.dfsports.com.br. DF Sports, o esporte vai até você.